Eu queria compartilhar uma palavra. Deus me deu uma palavra. Essa palavra ela começou para mim. E eu queria estender ela para a Aliança Jovem hoje. Então eu postei essa frase hoje. Ela não é minha. Essa frase é de uma pregação de Gregório McNutt, um cara que eu gosto. E essa semana eu tirei para ouvir algumas mensagens dele. Ele já está na glória. Ele morreu. Ele é americano. Quem não conhece depois pode pesquisar no Google ou no YouTube. Ele diz assim: nós gostamos de nos esforçar com coisas de pouco valor, e as coisas mais importantes e supremas na vista de Deus, nós oferecemos pouco esforço. Nós gastamos pouca energia nas coisas de verdadeiro valor. E essa frase ela tocou em mim, sabe? Porque quantas vezes nos pegamos gastando força naquilo que Deus não nos empenhou força? Não tem quando você entra aquele ditado que alguém diz assim, eu até brinquei esses dias, alguém gosta de dizer assim: olha, eu não gosto de entrar em briga, mas depois que eu entro em briga eu pago para não sair. Você já ouviu essa frase? Então muitas vezes nós colocamos tanta força, colocamos tanto esforço naquilo que Deus não dá nenhuma prioridade. E quando é as coisas de Deus, nós não damos nenhuma força, porque achamos que é de Deus. Então Deus me deu uma palavra, e essa palavra ela veio de encontro ao meu coração. Filipenses 4, versículo 4 ao 7. Alegrem-se sempre em quem? Em quem? Em quem? Em quem? No pastor Joane, na igreja, no boleto, no pecado, no namoro, no casamento. Não. Em quem? No Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo as cartas de Filipenses, e eu já preguei toda essa carta aqui na Aliança Jovem. Essa carta, ela é uma carta que significa Jesus, a nossa alegria, ou Jesus, a nossa fonte de alegria. E quem escreve essa carta, ele não está na Disney, ou na França, na Torre Eiffel. Quem escreve essa carta está preso, amarrado aos soldados romanos, e ele está preso, e ele está falando para mim e para você, a não sei quantos mil anos depois, dizendo: ei, alegre-se. Aí ele diz: olha, eu vou escrever novamente, alegre-se. Essa carta, ela tem mais de 20 vezes, 30 vezes essa palavra: alegre-se, 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 alegre-se. Pode pesquisar depois. Então, esse é um desafio. Diga: esse é um desafio para mim e para você. Manter-se alegre e descansar em quem? Em quem? Em Jesus. Então ele diz assim: olha, continue a viver, sabe? Seja a amabilidade de vocês, que o amor de vocês sejam conhecido por todos, sabe? Perto está o Senhor. Perto está o Senhor de quem? De quem tem um coração quebrantado. Perto está o Senhor do contrito. Perto está o Senhor do homem esperançoso. Perto está o Senhor do homem alegre. E ele diz assim: não andem ansioso por coisa alguma, mas em tudo,
pela oração, pela súplica, pelos louvores, pela adoração, sabe? Ele diz assim: e a paz que excede todo entendimento guardará o coração de vocês. E eu fiquei me pensando, um dia eu estava olhando uma foto minha, e eu talvez não sou um homem ansioso, mas eu olhei algumas fotos minhas em alguns lugares, alguém tira, eu gosto de comer um cantinho da unha aqui, né? Alguém chegou para mim e disse assim: pastor, o senhor está ansioso? Eu falei: não, igual maranhense, né? E eu falei: ansioso, e eu fiquei pensando, quantos de nós estamos tão ansioso, que já comeu toda a unha? Já tem alguém escondendo as unhas assim, ó. Por quê? Por causa do futuro. E eu sei que tem uma psicóloga aqui. Eu não vou falar tecnicamente, porque senão ela vai me dar uma pisa aqui, né? Mas eu vou falar fisicamente e espiritualmente como seu pastor. A Bíblia, homens que sangraram, homens que foram mártires, homens que apanharam, homens que sofreram chicote como o apóstolo Paulo, homens que apanharam, que foram afogados. Ele está dizendo para mim assim: olha, não ande ansioso por coisa alguma, não ande ansioso, sabe? Porque quando você está ansioso, quando você caminha ansioso, quando você caminha com essa ansiedade, você está colocando a sua confiança na sua ansiedade e tirando a sua confiança e o seu descanso naquele que é poderoso para nos guardar, chamado Jesus Cristo de Nazaré. E eu vou mostrar isso para vocês. Esse texto é longo, mas nós vamos ler. Mateus 6, 25 ao 34. Diga Mateus 6, 25 ao 34, e vamos ler. Portanto, quem está falando isso? Jesus. Quem? Jesus. Ele diz assim: portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como cresce o lírio dos campos, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, irmãos, um dia o pastor Nonato contou uma história aqui, e ele disse assim, de um pastor Jaime. Alguém conhece o pastor Jaime aqui? Ele é americano, ele foi muito tempo pastor aqui no Barra do Corda, missionário, e hoje ele mora nos Estados Unidos, e lá ele não tem tanto recurso.
E aí o pastor Nonato disse que ligou para ele algumas vezes e disse assim: Jaime, que é amigo dele, disse: Jaime, como é que está aí, Jaime? Como é que está aí, Jaime, meu amigo? Ele disse: Nonato, é amigo, né? Então ele pode chamar o pastor Nonato de Nonato. Não, eu posso chamar o pastor Nonato de Nonato. Eu vejo algumas pessoas dizendo assim: e aí, Nonato? Eu falo: está falando com o teu primo, com o teu irmão? Pastor Raimundo Nonato. Então ele disse: Nonato, aqui tem pássaro. Jaime, como que está aí, rapaz? Ele: Nonato, aqui tem pássaro. Não está ouvindo ele cantar? Jaime, pelo amor de Deus, Jaime, como você está, meu amigo? Ele disse: Nonato, aqui tem pássaro. Aí o pastor Nonato, ele falou: a Bíblia diz em Mateus que se até os pássaros Deus veste eles e sabe que roupa eles precisam, imagine nós. Ele tem cuidado de nós. Então o que acontece? Deus tem cuidado de você. Eu me peguei ansioso pela sua ansiedade como meu discípulo. Eu comecei a ter o peso de intercessão, Caori, pelos meus discípulos. Aquele que ainda não casou, aquele que ainda não formou, aquele que ainda não conseguiu a namorada ou namorada, aquele que ainda não... E eu comecei a ficar ansioso por isso. E eu comecei a falar: Jesus, visita eles em casamento, visita eles em prosperidade, visita eles, sabe? E eu comecei, me dar um peso de pastor, porque eu sou seu pastor. Mas sabe de uma coisa? Deus começou a me confrontar, porque Ele tem cuidado de nós. Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe qual é a roupa melhor para você. Você já viu uma mulher que vai a um casamento no final de semana? É igual a minha, com certeza. Ela diz assim: oh amor. É assim que sua esposa fala? Oh amor, eu não tenho nenhuma roupa para ir para o casamento. Quando abre, tem várias. Oh amor, eu não tenho nenhum par de sapato. Quando abre, tem 20 sapatos e ela só tem 2 pés. Sim ou não? Toda mulher é assim, não é verdade? Guarda-roupa lotado de roupa. Não tenho nenhuma roupa. Não tem nenhuma roupa. O homem é diferente. A mulher: vamos sair, amor. Ele bota a roupa do Flamengo, do São Paulo e um short, está arrumado. Amor, tu está arrumado. Estou arrumado. Então, o que acontece? Deus, Ele cuida. Jesus, o homem que foi crucificado. Jesus, o homem de dores, como a palavra do Senhor diz. Jesus, o homem que sofreu, sabe, o maior sofrimento que um homem pode sofrer. Ele está dizendo para mim e para você: fique tranquilo. Keep calm, fica tranquilo. Sabe por quê? Porque eu conheço os pássaros. Eu sei o que eles precisam. Eu sei, sabe, qual é a roupa que ele precisa. Eu sei o que você precisa para comer. Eu sei o que você precisa. Se os pássaros que estão voando nos céus, sabe, nem eles se vestiram com tanto glamour, nem Salomão, com toda a sua glória, com toda a sua beleza, se vestiu como a relva do campo. Imagine vocês. Não ande ansioso pelo futuro. Não ande ansioso pelo que há de comer, pelo que há de vestir, sabe? E nós estamos em uma época na nossa sociedade que os homens, eles se tornaram amantes de si. Que a Bíblia diz que o seu Deus será o seu estômago. A Bíblia fala isso. E sabe de uma coisa? Nós temos lutado e temos visto uma geração que tem corrido desesperadamente. Pessoas que têm tentado tirar sua própria vida. Pessoas que têm, sabe, se entregado. Sabe por quê? Com medo do futuro, em vez de viver o hoje, o aqui e o agora. Porque a Bíblia diz: basta cada dia o seu mal. Então meu desafio hoje para você como um cristão: quantos aqui tem Deus, irmão? Quantos aqui tem Deus verdadeiramente? Tem algumas pessoas achando assim: quantos aqui tem Deus? Quantos aqui aceitaram Jesus Cristo? Quando você, e eu estou falando biblicamente, quando você tira Jesus de
todo o centro da sua vida. Quando você tira Jesus do seu futuro, sabe, uma das características de Jesus ele é o alfa, o ômega, o início, o fim. Então o nosso Jesus, o nosso Deus, conhece o fim antes do começo, conhece o começo antes do fim, porque Ele nos sonda, Ele nos conhece. Se eu coloco a minha casa no mais profundo abismo, Ele ainda estará. Se eu coloco a minha casa no mais altos céus, ali Ele estará. A Bíblia diz que Ele me conhece, Ele me sonda, Ele sabe quando eu deito, quando eu levanto, ainda a palavra vai sair da minha boca, Ele já sabe o que eu vou falar, sabe? Ele consegue sondar e escrutar todos os meus caminhos, Ele conhece todos os meus neurônios. Imagine se Ele não conhece o que você precisa comer daqui a pouco. Imagina. Então o próprio Jesus está dizendo: você anda ansioso demais pelo futuro. Qual é a maior causa da depressão, doutora Thalita? Sofrer pelo passado e agoniado pelo futuro. Ela estudou isso, ok? Eu adicionei o futuro, porque a Bíblia diz isso. Porque nós vivemos. Qual é a maior causa da ansiedade, da depressão nesse momento? É por causa do passado, coisas que eu não consigo mais resolver do passado. E em vez de viver o futuro, aquilo que Deus quer a partir de hoje, sabe? Eita, solta minha língua. Eu começo a ficar amarrado ao passado. E sabe, e existe uma célula daquela que o nome é um dia de cada vez, né? É um passo de cada vez. A vida cristã, meu irmão, é um passo de cada vez. A vida cristã é um dia de cada vez. Tem gente que é tão ansiosa, que ela não consegue viver e nem deixa os outros viver. Tá bom, pastor? Não tá bom, pastor? Tá bom, meu amor? Não tá bom. O cabo nem falei nada. Porque nós estamos tão desesperados para viver algo, em vez de viver o aqui, o agora de Deus na minha vida. E o próprio Jesus, o Deus encarnado, diga o Deus encarnado, Ele está dizendo para mim, o mortal, dizendo: Joane, fica tranquilo, que eu conheço o teu passado, mas você não está mais lá. Eu conheço o teu presente e eu estou te levando para um futuro. E sabe qual é uma das características do nosso Deus em Jeremias? Não pastor Joane, mas o nosso Deus, o Yahvé, Ele diz assim: eu que sei os planos que tenho para vocês, são planos de paz e não de mal, são planos de um futuro melhor, sabe, é um plano de prosperidade e não de mal, é um plano de lhes fazer um futuro melhor. Então por que nós estamos agarrados ao passado, se Deus quer nos dar um futuro e um presente próspero? Porque o que Ele promete, Ele cumpre, porque Ele é fiel. Se existe uma das características mais lindas que eu amo no meu Deus, é que Ele é fiel. Se você for ler de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar a fidelidade de Deus em todos os textos. Deus prometeu a Abraão, cumpriu sobre a vida de Abraão. Deus prometeu sobre a vida de Enoque, cumpriu sobre a vida de Enoque. Deus prometeu na vida de Jacó, prometeu na vida de Jacó. Deus prometeu na vida de Esaú, cumpriu aquilo que tinha na vida de Esaú. Deus cumpriu na vida de Davi. Deus cumpriu. Em Atos você vai ler que Davi cumpriu todo o propósito de Deus na sua geração e descansou. Saia do passado. A última mensagem que eu preguei no domingo aqui na igreja foi: se você viver no passado, você morre para o seu futuro. Então o desafio de Deus é: descanse no Senhor. E sabe qual é a dificuldade maior hoje?
é pararmos para ouvir, para contemplar, para saber qual é o próximo passo. Por isso que nós temos atropelado a nossa vida espiritual, porque nós damos passos que Deus não mandou dar. Fica tranquilo. Depois você estuda sobre contemplação. Somos uma geração que pouco contempla, pouco para ouvir. Estamos acelerados, estamos em movimento, estamos sempre querendo ter a resposta, sempre sabemos demais, sempre estamos conectados, sempre temos uma informação nova, sempre queremos, e Deus está falando assim: keep calm, cara, eu sei o teu futuro, eu já estou lá, porque eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o início, eu sou o fim. Eu criei todas as coisas e todas as coisas estão debaixo do meu poder. Aprenda a descansar em Jesus. E quando eu falo essa palavra, eu estou falando para mim que eu sou homem. Eu sou um homem de dor, eu sou um homem de sofrimento, eu sou um homem casado, eu tenho filhos, eu sei, eu fico pensando no futuro, eu sou como você, mas sabe de uma coisa? Eu tenho orado e aprendido assim: Senhor, me ensina a descansar. Ensina-me a descansar em Ti, Senhor. Todos os homens, o próprio Jesus, na cruz, irmão, sofrendo, o próprio Jesus, chega uma hora que o lado humano dele diz assim: Lama lama sabachthani. Alguém sabe? Todo mundo sabe o que é que significa, né? Deus meu, por que me desamparaste? Aí eu acredito que ele dá ali o lado homem de Jesus diz: Deus, Tu me trouxe aqui, eu estou cumprindo o propósito, mas eu estou na cruz. Aí ele diz: Lama lama sabachthani, Senhor, Deus meu, por que me desamparaste? Mas na mesma hora ele volta e diz: opa, mas que não seja feita a minha vontade, que seja feita a Tua vontade. Eu estou aqui no Teu propósito. Está consumado, está concluído, está feito. Tudo aquilo que Deus me chamou, o Pai me chamou para fazer, eu fiz conforme a Sua vontade. E o terceiro texto, 1 Pedro. Esse texto é muito longo e é muito lindo. Ele vai falando sobre a autoridade, ele vai falando muita coisa. E um dia eu acordei e esse texto bateu no meu peito essa semana. E eu não quis sair mais dentro de mim esse texto. 1 Pedro 5, de 7 a 9, diz assim: lancem sobre ele quem? Sobre quem? Sobre Jesus, toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Muitas vezes a gente acha que a gente é o queridão de Deus, né? Alguém já teve esse sentimento? Eu sou o queridão de Deus. Deus me deu um dom maravilhoso de pregar. Deus me deu, eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou a última Coca-Cola do deserto. Eu sou o menino dos olhos de Deus, não é a menina, né? Porque é homem, né? O masculino dá aquele negócio todo, né? Eu sou a pupila dos olhos de Deus. Eu sou o cara, eu tenho um conhecimento. Um dia Elias, um profeta, ele está fugindo de Jezabel, porque ele orou pelo fogo, o fogo desceu, movimentou tudo, aquele negócio todo, mas ele teve medo. A Bíblia diz que ele fugiu, Cleito.
E um dia ele está numa caverna em crise, em depressão, e ele diz assim: Senhor, eu estou sozinho. Eu estou sozinho aqui. Eu não tenho meu líder, eu não tenho meu pastor, eu não tenho ninguém aqui, nem uma pessoa, nem uma pessoa para cheirar meu cangote eu tenho aqui agora. O que Deus fala para Elias? Ei, rapaz, levanta daí, cara. Eu acho lindo que Deus fala o quê? Come. É tão bom comer, né? Quando eu estou com fome, eu fico mal-humorado. Alguém fica assim também? Jejum, eu falo, Jesus, eu fico muitas vezes jejum em casa, tranquilo, estudando, sem paciência, porque é normal, nós estamos matando a carne, né? Se não vigiar, já fica com bafo. Então, estou ali, jejuando, ai, estou com fome, estou com sede, estou com fome. Então, o texto diz assim: lancem sobre Jesus. Se você chegou hoje aqui, meu querido, agoniado, agitado, sabe, não sei o que eu vou fazer, sabe, eu vou tirar a minha vida, e não vai resolver, sabe, eu vou chutar o balde, não tem mais nem balde, né, irmão? Eu quero te fazer um convite, eu estou com você nessa noite. Lance a tua ansiedade sobre Cristo, porque Ele tem cuidado de nós. Ele conhece, sabe? Ele tem todos os nossos dias contados na palma das suas mãos. Sabe qual é um texto que eu amo? Pode uma mãe que amamenta esquecer de um filho? Pode? Pode. Antigamente eu acho que não podia não, porque esse texto era muito forte, né, Kaori? Pode uma mãe que amamenta esquecer de um filho? Porque na Bíblia a história de mãe é uma história maravilhosa, e hoje é o maior amor de mãe, não é aquele negócio todo, mas a Bíblia diz assim: pode uma mãe esquecer de um filho que amamenta, Juliana? Pode. Direto a gente vê no Datena, mãe que coloca o filho debaixo da ponte, mãe que coloca filhos, sabe, na lata de lixo, sabe, porque a humanidade tem se tornado mais cruel a cada dia, e a Bíblia diz que só vai piorar. Mas sabe qual é a parte boa do texto? É que ele diz assim: pode uma mãe esquecer de um filho que amamenta? Pode. Eu jamais me esquecerei de você. Eu jamais esquecerei de ti. Eu tenho todos os dias contado na palma da minha mão. Se isso não mexe com você, ela precisa mexer contigo hoje. E sabe de uma coisa? E Deus me deu esse texto para encerrar, senão o pastor vai pecar. Toda vez que estamos ansiosos, dizemos a Jesus: basta, você não é suficiente para mim. Fique em pé.